Olá, meu nome é Sayuri Fukuoka, eu sou artista de escultura em papel. No vídeo de hoje, falaremos um pouquinho sobre corto ou não corto na mão. Na verdade, esse vídeo é justamente para te falar sobre o corte à mão na escultura em papel. Será que eu preciso ou não preciso cortar na mão? Na verdade, isso é muito pessoal e eu vou te explicar o porquê que é muito pessoal. Acompanha comigo até o final desse vídeo. Quando eu comecei um negócio de papelaria personalizada, eu comprei uma plotter de corte e que foi o amor da minha vida. Na época, eu comprei a Eclipse, ela era bem novinha, poucas pessoas tinham, só que eu adorava e adorei quando eu conheci o que a Eclipse podia fazer pra mim. Falei, nossa, sensacional, era tudo isso que eu queria. E comprei a plotter. Na época de papelaria personalizada me ajudou muito, porque tinha muita demanda, eram muitas as quantidades, então aquilo me ajudava muito no ritmo do serviço que eu precisava fazer. Quando eu comecei a fazer a escultura em papel, eu comecei a descobrir que o que eu realmente gostava era de cortar, era de pegar o estilete, fazer os cortes, a tesoura, sempre foi a coisa que eu mais gostava de fazer do processo inteiro. Então, eu acabei deixando ela um pouco de lado por gosto pessoal meu. Mas é super possível você utilizar uma plotter de corte nas suas esculturas. Qual é a única desvantagem que eu vejo para esse caso? Quando a gente vai criar uma escultura em papel, a gente precisa analisar as partes de uma imagem. Por exemplo, vou tentar pegar aqui para mostrar para vocês. Esse quadrinho aqui, vocês estão vendo? Ó, ele é um símbolo, na verdade ele é um símbolo do nó infinito, tá? E tá vendo que aqui ele percorre o nó por baixo. Ó, aqui, vou tentar mostrar para não ficar tanto com reflexo. Por baixo aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele passa por baixo de algumas fitinhas, digamos assim. Na plotter, quando você rasteiriza, eu não sei isso, gente, na silhuete que eu não conheço. Mas na Eclipse, por exemplo, quando eu rasterizo, ele vai mapear todas essas áreas aqui e vai desenhar bonitinho o que ele precisa cortar. Mas ele vai cortar num plano só. E o que a gente trabalha na escultura em papel é justamente o relevo, é justamente a visão de estar com algo quase que tridimensional. Então, quando eu desenho essa parte aqui, ó, por exemplo, essa fitinha aqui, ela tá por baixo e aqui vem, ó, tá vendo? Por baixo, continua por baixo. Aqui ela vem por cima, por baixo. Então, quando você vai montar e vai estudar a sua imagem, desmembrar a sua imagem, isso é importante que você tenha em mente. Se você for fazer e optar fazer pela plotter, você vai ter que fazer esse tipo de trabalho no seu programa da plotter, certo? Você vai ter que colocar que aqui é uma peça, porque esse daqui é uma peça só, mas eu precisei criar várias peças para poder emendar uma na outra. Claro que aqui, você olhando parece que é uma peça só, mas existem pontos de união que você não está enxergando. Provavelmente são aqui, não lembro mais, mas são aqui nessas partes que estão por baixo, passando por baixo. Então, quando você for fazer uma escultura em papel com a plotter, o que você vai precisar estudar e analisar é justamente isso. Aqui, se você for fazer esse daqui uma peça, você corta uma peça só. Se você for fazer esse daqui outra peça, você desenha outra peça na plotter. Esse daqui, por exemplo, eu acharia bem difícil. Eu não sei como eu faria na plotter para fazer isso, para cortar esse tipo de coisa. Mas existem ferramentas que eu conseguiria
completar aqui. E eu teria que fazer um trabalho de software mesmo, isso é ferramenta, para poder construir essas duas peças, para plotter cortar essas duas peças separadas e depois eu pegar essas duas peças e montar. Outra, não é desvantagem, gente, é só colocando para vocês que é possível sim e ela ajuda muito. Vou dar um exemplo de como algumas vezes eu acabo usando o Eclipse. Se eu preciso fazer um círculo, por exemplo, que seja mais ou menos desse tamanho, vai, de uns 20 centímetros mais ou menos. Para fazer um círculo desse tamanho, ou eu uso um compasso que eu tenho de corte, ou vou na Eclipse, desenho meu círculo e peço para ela cortar. Ela vai cortar lindamente. E é isso que a gente precisa. Então, para formas mais orgânicas, a gente consegue sim usar facilmente a plotter e eu também muitas vezes acabo recorrendo quando eu tento primeiro na mão. Se eu não conseguir, principalmente quando é forma assim circular que exige um pouco mais de destreza, às vezes a coordenação motora não tá muito boa naquele dia, eu acabo pedindo ajuda para plotter. Por exemplo, também letras. Teve tempo que eu não tinha muita habilidade em cortar as letras. Eu cortava a letra para as palavras assim e ficava estranho, não ficava um resultado muito legal, não gostava. E aí eu acabava passando para plotter e cortava na plotter, ficava perfeitinho. Então, isso vai muito de gosto. Quando você vai fazer uma escultura em papel, onde envolve, por exemplo, um personagem, ou um rosto, vou dar um exemplo do meu próprio rosto aqui. Aqui eu cortaria a minha cabeça. O cabelo aqui, se eu jogasse essa minha foto na plotter, como que ele ia fazer? Ia cortar o cabelo. Ele ia vir aqui, cortar, 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 certo? Só que na hora que a gente vai colar, gente, isso daqui vai ficar muito rente. Então, eu não tenho uma borda, digamos assim, uma margem de respiro, onde eu possa colar o cabelo no rosto. Concordam comigo? Como que eu faria o meu rosto eu mesmo desenhando? Aqui é um desenho do rosto, eu cortaria no formato certo do rosto. E o meu cabelo, aqui, como ele vem por trás, eu cortaria ele mais aqui pro meio, assim, ó. Um pedaço do papel, assim. Vinha pra cá pra cima, eu tô me descabelando. E aqui eu faria o corte pra encaixe da minha cabeça. E aí aqui ia ficar natural, caindo o cabelo atrás, com o papel, certo? Então, esse é o motivo pelo qual eu, Sayuri, opto por fazer na mão, por praticidade e porque em alguns casos realmente fazer na plotter exigiria muito mais tempo do que se você for fazer pela mão. É só por causa disso. Se você também quiser fazer uma outra possibilidade e que é muito válida para você fazer na plotter, falar assim, ah, Sayuri, eu gosto muito de fazer escultura em papel, mas a minha destreza com corte não é muito boa, eu gosto muito da plotter. Como que eu posso fazer? Aí eu já te dou outro caminho, que é super, hiper, mega válido. Você fazer esse desenho no papel vegetal não, ou no próprio papel, você mesmo mapear e desenhar essas partes separadas. Quando você desenhar essas partes separadas, joga essas partes separadas no software da sua plotter. Assim você já vai ter as partes separadas, é só rasterizar e cortar. Pronto. Incrível, não é? Então, gente, a escultura em papel é isso. Se você gosta de cortar na mão, vá fundo. Se você gosta de cortar com tesoura, com estilete, com bisturi, vai a seu critério. Ou usar a plotter de corte também é super bom. Então, não precisa ser só corte à mão a escultura em papel. Certo, pessoal? É isso aí. Muito obrigada. Se vocês gostaram dessa dica do vídeo e quiserem que eu traga mais assuntos, comentem aqui embaixo. Curtam, compartilham e se inscrevam no canal.
E também ativa o sininho para ser lembrado dos novos vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!